A história da educação teológica na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se confunde com a história da denominação. Nas origens do presbiterianismo independente estão as marcas de uma igreja que surge com os sonhos de uma educação voltada à formação de pastores brasileiros para uma igreja brasileira. 2 anos após a organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 21 de abril de 1905, sob a liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira e com o apoio das igrejas presbiterianas independentes da época, foi inaugurado o Instituto Teológico e Colégio Evangélico, localizado nos cômodos dos fundos do templo da primeira IPI de São Paulo, na rua 24 de Maio. Assim teve início a história da atual Faculdade de Teologia de São Paulo, da IPI do Brasil. As palavras do reverendo Eduardo Carlos Pereira na inauguração foram: "Fracassará a nossa escola de profetas, pela qual temos gemido e orado durante 17 anos? Impossível, a menos que faleça no seio da Igreja a consciência de sua necessidade e o amor pelos seus destinos." Foram palavras proféticas. Nossa escola de profetas não fracassou. Ao contrário, tem uma belíssima história de 116 anos de lutas e vitórias. Diante das conquistas e conflitos no decorrer da história do seminário, neste ano de 2021, celebramos 116 anos de existência de sua educação teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje, a FATIP é a protagonista deste importante ministério, tendo a Fundação Eduardo Carlos Pereira como parceira e mantenedora. O curso de teologia da FATIP é reconhecido pelo MEC e tem a sua avaliação com conceito máximo. Com currículo totalmente revisado, privilegiando a formação pastoral e missionária e com mais de 400 estudantes nos cursos de graduação presencial, ensino à distância e pós-graduação, contando inclusive com diversos alunos e alunas de outras denominações, a FATIP tem buscado servir a Igreja por meio de sua nobre e grandiosa missão. É com alegria e gratidão a Deus que celebramos os 116 anos da educação teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Jesus Cristo. Tudo bem, gente? Estamos aqui
para a nossa conexão de oração. Hoje, dia 28 de julho, tempinho de frio aí na nossa cidade, que neste momento cada um de nós sejamos aquecidos pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Tenho-te buscado de todo o coração, não permitas que me desvies dos teus mandamentos. Amém e amém. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós queremos encontrar em Ti alegria e descanso para o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que somente em Jesus temos palavras de vida eterna, temos descanso para o nosso coração. E a nossa oração, Deus, é que o Senhor restaure a nossa sorte, que o Senhor mude, transforme as nossas histórias, para que a Tua glória, Deus, seja realmente vista nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que neste tempo de oração, nós venhamos a nos aquietar diante de Ti, a confiar em Ti, colocar tudo, Deus, tudo diante do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que de fato muda as nossas vidas, restaura as nossas sortes, e que o Senhor possa realmente, Deus, trazer ao nosso coração verdadeiro descanso e verdadeira alegria, porque nós esperamos em Ti, e não há, Deus, no céu outro Deus além de Ti, que tem agido em nossas vidas, que tem cuidado de nós, e a nossa oração, Pai, é que o Senhor realmente tome as nossas vidas e o nosso coração. Fala ao nosso coração nesse tempo de oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, essa semana, no sábado, nós celebramos 118 anos da IPI do Brasil. Há 118 anos atrás, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, estava sendo fundada. E para celebrar, hoje a gente vai louvar a Deus através do hino oficial da nossa igreja, que é o Pendão Real. Que você adore a Deus e que você seja grato ao Senhor da igreja por ter sustentado a gente nesses 118 anos, que Deus nos dê a sua graça, para que a gente continue vivendo a sua missão, semeando a sua palavra enquanto estivermos aqui. Vamos louvar o nome do Senhor.
Amém, pela coroa real do Salvador. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no livro dos Salmos. Coloquei para você acompanhar, a gente já viu alguns salmos, e hoje o nosso salmo onde nós vamos refletir, meditar, é o Salmo 126, que nos fala sobre restauração. Este salmo consiste de 3 partes. Primeiramente, o profeta exorta os fiéis que haviam regressado do cativeiro à gratidão e enaltece de modo sublime a graça exibida no livramento deles, a fim de mostrar-lhes, sem dúvida alguma, que estavam sendo trazidos de volta à sua pátria pela mão de Deus, e não por uma conjuntura fortuita de circunstâncias ou pelo favor dos homens. Na segunda parte, o profeta acrescenta uma oração para que Deus aperfeiçoe a obra que ele mesmo havia começado. Finalmente, ainda que não houvesse nenhuma perspectiva imediata de uma restauração plena, o profeta, ele ameniza o senso de fadiga que a demora poderia ocasionar e lhes assegura que, embora a semente fosse regada com lágrimas, a ceifa seria jubilosa. Quando nós olhamos para o Salmo 126, é exatamente isso que nós encontramos nesse salmo. Gratidão, louvor, como um sonho, sem acreditar, Deus havia restaurado a sorte do seu povo, mas ainda assim, né, no coração do salmo, a gente tem uma oração pedindo que Deus completasse a boa obra que ele havia começado, e por fim, né, o salmo ele termina com confiança, com a certeza de que aqueles que saem pelo caminho chorando enquanto lançam a semente voltarão para casa com seus braços cheios das bênçãos que Deus daria ao seu povo no caminho. Então, esse salmo, Salmo 126, nos lembra da misericórdia de Deus, né? Por exemplo, né, no retorno de Israel do Egito, mas nos lembra ainda que aguardamos um outro retorno, agora o do Senhor Jesus. E enquanto aguardamos, devemos semear, tendo a certeza que não trabalharemos em vão. Quando a gente pensa nesse salmo, esse salmo nos ajuda um pouquinho a entender o já e o ainda não. Né? Nós já estamos vivendo o tempo da graça, Jesus já é rei deste mundo, mas ainda não na sua plenitude, ainda nós não vivemos a última promessa de que Jesus Cristo voltaria com poder e grande glória e derrotaria o poder do mal finalmente, né? Inclusive Paulo diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então nós estamos nessa tensão, né? Se os judeus, né, eles esperavam a vinda do Messias com expectativa, e o Antigo Testamento fala sobre isso, o Novo Testamento nos leva também a esperar com expectativa agora pelo retorno final de Jesus Cristo, onde toda lágrima será enxugada e tudo, né, será colocado no seu devido lugar, e nós poderemos realmente desfrutar de tudo o que semeamos na nossa jornada diante do Senhor, não é em vão. E nós sabemos que Deus, que começou a boa obra, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa na história de Israel e a gente lembra que o povo passou por coisas terríveis no exílio e Deus restaurando a sua sorte, quando a gente lê lá em Neemias, a gente sabe que voltar para Jerusalém era só o começo da obra que Deus estava fazendo. Havia muito ainda a ser feito. A gente vê isso a partir ali de Neemias capítulo 5, como que o povo ainda precisava de uma restauração mais profunda. Mas mesmo diante de tudo isso, né, o testemunho entre as nações, né, como o salmista diz, olha, entre as nações se diziam grandes coisas fez o Senhor por eles, ou seja, né, Deus usou a volta de Israel para Jerusalém, para sua terra, para que as nações realmente reconhecessem a grandeza e o poder de Deus, e assim Israel fosse luz para as nações, como Deus sempre tensionou fazer em Israel. Vamos olhar para o texto bíblico? Como a gente sempre tem feito, eu coloquei a versão da mensagem do pastor Eugene Peterson, e o texto diz assim, o Salmo 126. Parecia um sonho, bom demais
para ser verdade. Quando Deus fez voltar os exilados de Sião, nós rimos, nós cantamos, não podíamos acreditar em nossa boa sorte. Éramos a conversa das nações. Deus foi maravilhoso para com eles. Foi maravilhoso para conosco. Somos um povo feliz. E agora, Deus, faça-o de novo. Traga chuva a nossas vidas ressequidas pela seca, para que os que plantaram seus campos em desespero gritem vivas na colheita, para que aqueles que saíram com peso no coração voltem rindo com braçadas de bênçãos. Na versão Almeida atualizada, a palavra de Deus diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo fala sobre restauração. E esse salmo está recheado pelo sentimento de alegria, de júbilo, de exaltação. O salmista usa até, uma expressão: olha, nós ficamos como quem sonha, sem acreditar que Deus havia nos trazido de volta do exílio. O salmista expressa isso usando essa figura de linguagem, dizendo que parecia um sonho, era inacreditável que eles poderiam novamente voltar para a sua terra. Mas no coração do salmo, nós vemos também que ele ora, por restauração. Afinal, quando ele chega em Jerusalém, havia muito trabalho a ser feito, havia muita coisa a ser reorganizada, porque tudo estava em ruínas. E ele ora: olha, Deus, restaura a nossa sorte. Ele usa até a expressão, como as águas no Negueb, como as águas invadem o deserto e trazem vida. Era isso que os judeus, os hebreus ali precisavam. E por fim, o salmista fala da confiança que ele tinha no Senhor, sabendo que Deus é aquele que realmente faz com que tudo o que a gente semeia seja realmente não perdido, mas tudo que colocamos diante do Senhor, no tempo certo, dará os seus frutos. E essa é a certeza do salmista, dizendo que embora a gente chore, embora a tristeza, o choro dure uma noite inteira, nós temos a certeza de que ela não é o fim, mas que a alegria ela vem no tempo do Senhor. E quando a gente olha para esse salmo, coloquei para vocês, a gente pode ver pelo menos esses 3 movimentos nesse salmo. Ele nos lembra da restauração entre os versos 1 e os versos 3. Ele nos lembra a orar pela restauração, que embora voltemos, Israel foi trazido do exílio, eles ainda careciam da restauração. E ele termina falando sobre confiar na restauração completa que Deus iria operar. Lembrar da restauração. E o pastor Eudine Peterson, ele coloca assim: a sentença central do Salmo é: nós somos um povo feliz. As palavras de um lado desse centro estão no tempo passado. As palavras do outro no tempo futuro. A alegria presente tem passado e futuro. Não é uma emoção efêmera. Não é um jato de boas emoções que vem quando o tempo meteorológico e o mercado de ações estão certinhos no mesmo dia. O que está por trás da alegria só é uma alusão aqui, mas as palavras acordam vastas memórias. Quando Deus fez voltar os exilados de Sião, nós rimos, nós cantamos, éramos a conversa das nações. Deus foi maravilhoso para com eles. Deus foi maravilhoso para conosco. Somos um povo feliz. O que aconteceu que foi tão maravilhoso? Quando a gente pensa
nessa primeira parte do Salmo 126, o salmista nos lembra, ele traz à memória aquilo que Deus havia feito. E não teria como se alegrar, não teria como se regozijar em pensar que aquilo que estava perdido voltaria a ter novamente vida. A gente pode pensar em várias passagens, por exemplo, de Ezequiel, quando ele olha para Israel, Israel não passava de um exército de ossos secos, mas mesmo daqueles ossos secos, Deus poderia fazer voltar à vida. E os profetas anunciavam o juízo de Deus. Eles diziam que por causa do pecado, o povo de Deus padeceria, eles seriam exilados, eles ficariam longe da sua própria terra, longe do seu país, longe da sua cidade, longe das suas casas. Mas o que está acontecendo aqui? O salmista se lembra que Deus havia restaurado a sorte deles, que Deus se lembrou do seu povo, que Deus os trouxe de volta para as suas casas, que Deus não os abandonou no exílio, mas que Deus, como havia mesmo dito pelos profetas, que ele traria o seu povo de volta. Os profetas, eles anunciavam o juízo de Deus, mas eles também anunciavam a graça de Deus, dizendo que Deus traria o seu povo novamente para si, que Deus faria com que eles saíssem do exílio e pudessem novamente voltar para Jerusalém e adorar ao Senhor no templo. Então, quando a gente pensa nesse salmo, que o salmista está falando dessa alegria, dessa exultação, é uma alegria baseada na realidade de quem Deus é. Não era uma emoção momentânea, não era algo passageiro, mas era fundamentado naquilo que Deus estava fazendo na história do seu povo. Uma outra coisa que nós vemos aí, quando ele usa essa expressão, parecia um sonho, bom demais para ser verdade. Quando Deus fez voltar os exilados de Sião, cada ato de Deus foi um milagre impossível. Não tinha como aquilo acontecer, e aconteceu. Parecia um sonho, bom demais para ser verdade. Nós cultivamos essas memórias de riso, essas exclamações de alegria. Enchemos nossas mentes com as histórias dos atos de Deus. A alegria tem uma história. A alegria é a experiência de Deus, é a experiência verificada, repetida, daqueles que estão envolvidos naquilo que Deus está fazendo. É tão real quanto uma data na história, tão sólida como uma veia de rocha na Palestina. A alegria é nutrida, vivendo-se em tal história, edificando sobre tal fundamento. Os sons combinam e crescem até chegarem a uma proclamação. Que belos são sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem boas notícias. Vozes, ouçam, os atalaias gritam, bradam em alta voz, exclamam alegremente, todos a uma. A gratidão e a alegria crescem. A mudança é para uma enchente de alegria. O que nós vemos nesse salmo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor nos trouxe de volta do exílio, nós ficamos como quem sonha, nós rimos, nós cantamos, nós éramos, como diz o pastor Eudine Pires, o povo mais feliz da terra, e aquilo que começou transbordaria. E a gente sabe, como a gente tem visto no Evangelho de Marcos, que o verdadeiro exílio só seria realmente completo com a vinda do Senhor Jesus, quando ele de fato tiraria o seu povo do exílio espiritual, que os seus pecados haviam colocado eles sob o jugo da escravidão, que Cristo nasceria sobre a lei para libertar aqueles que estavam sobre a lei. Ele nasceu de mulher, ele veio como homem, para que de fato pudesse completar a nossa alegria, para que nele a nossa alegria se tornasse completa, para que em Jesus esse sonho se tornasse uma realidade realmente completa, concreta no nosso dia a dia. Uma outra coisa que a gente pode observar no texto, no versículo 4, é que, embora Deus tenha trazido Israel de volta do exílio, algo ainda estava faltando. Então, nesse salmo, o salmista ele faz uma oração, ele pede, Senhor, restaura
a nossa sorte. Faz de novo aquilo que o Senhor já fez no passado. Nos ajuda, né, aqui nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu coloquei uma citação do pastor Eugene Peterson quando ele diz assim: o outro lado de somos um povo feliz está no futuro. A alegria é nutrida por antecipação. Se os atos de Deus que produzem alegria são característicos de nosso passado como povo de Deus, serão também característicos de nosso futuro como povo seu. Não há razão para supor que Deus mudará seu modo de trabalhar conosco arbitrariamente. O que conhecemos dele, conheceremos dele. Assim como a alegria edifica sobre o passado, ela empresta do futuro. Espera que certas coisas acontecerão. Além de tudo isso, é preciso notar o estado dos que já haviam regressado. A sua terra estava nas mãos de estrangeiros, que eram todos seus inveterados e ajuramentados inimigos. Por isso, os que haviam regressado não eram menos cativos em seu próprio país do que entre os babilônicos. Haviam motivos imprescindível que a igreja rogasse fervorosamente a Deus que congregasse os que estavam dispersos. Quando a gente reflete no Salmo 126 e a gente se lembra dessa oração que o salmista inclui aí, que embora eles tivessem voltado do exílio, eles ainda careciam de uma restauração mais completa. E ele fala sobre as torrentes no Negueb, né? Ele se lembra dessa figura de que, embora eles estivessem em Jerusalém, eles ainda precisavam, eles ainda careciam que Deus intervisse, que Deus os ajudasse. E quando a gente olha na história de Neemias, a gente vê os conflitos internos que começaram a surgir. Haviam, sim, oposição dos inimigos, haviam tentativas de impedir, né, a restauração dos muros, a reconstrução do templo. O profeta Ageu vai profetizar dizendo: olha, vocês estão aí construindo as casas de vocês enquanto o templo ainda continua abandonado. O que o salmista está dizendo aqui é a realidade, de que eles ainda careciam de uma restauração mais profunda, e assim como, né, o Senhor envia a água, as torrentes no Negueb, eles precisavam que Deus intervisse, que Deus tivesse misericórdia deles. Eles oram pedindo a compaixão de Deus, eles oram pedindo que Deus se compadecesse do seu povo. Quando a gente pensa na história de Neemias, e Neemias ali vendo que os seus próprios irmãos, né, seu próprio povo estavam um explorando o outro, um cobrando juros abusivos do outro, emprestando e cobrando, né, e não sendo caridosos, não sendo generosos, né, Neemias chama o povo ao arrependimento. Ele lembra do que Deus havia feito, de que eles não deveriam fazer as coisas desse jeito, muito pelo contrário, que eles deveriam realmente ter um coração aberto, que eles deveriam estender a mão, que eles deveriam perdoar as dívidas, e o próprio Neemias ora pedindo que Deus se lembrasse do que ele havia feito enquanto ele foi governador em Jerusalém. O que o salmista está pedindo aqui é que realmente o Senhor completasse a boa obra, que o Senhor realmente, né, fizesse uma restauração completa em Jerusalém. Porque assim como Deus libertou o seu povo do Egito, né, e para Deus isso, né, Deus enviou as pragas, para Deus isso não era impossível, mas o que foi mais difícil foi tirar o Egito de dentro do coração do povo de Deus. A gente vê isso, o povo teimando, o povo desobedecendo da mesma forma. Né? Mais difícil que tirar o povo do exílio seria tirar esse sentimento, né, espiritual da escravidão que o povo havia vivido por esse tempo no exílio. Então, o que o salmista ora aqui é pedindo que Deus completasse a boa obra, que Deus realmente intervisse, é que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E da mesma forma, nós que estamos na tensão do já e do ainda não, nós que estamos esperando em Cristo, precisamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia, que Deus restaure a nossa sorte. Devemos clamar ao Senhor, como o próprio Senhor nos ensinou, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E por fim, queridos, quando a gente olha aí nesse salmo, o salmista fala sobre confiar na restauração. Ele diz
que os que semeiam entre lágrimas, com alegria colherão. Ao partir, partem chorando, carregando suas sementes. Ao voltar, voltam com alegria, carregando seus feixes. O que o salmista nos lembra aqui é a certeza e a confiança que eu e você podemos ter. E o pastor Eugene Peterson, sobre isso, ele diz assim: essas imagens fixam a esperança. A primeira é trazer chuva às nossas vidas ressequidas. O Negueb, ao sul de Israel, é um vasto deserto. Os cursos de água do Negueb são uma rede de valas cortadas no solo por erosão de vento e chuva. Durante a maioria do ano ficam ressecadas sob o sol, mas uma chuva repentina faz o deserto brilhante de flores. Nossas vidas são assim, ressequidas. Depois, de repente, os longos anos de espera estéril são interrompidos pela invasão da graça de Deus. A segunda imagem é para que os que plantaram seus campos em desespero gritem vivas na colheita, para que aqueles que saíram com peso no coração voltem rindo, com braçadas de bênção. O trabalho duro de semear a semente em terra, que parece perfeitamente vazia, tem, como todo lavrador sabe, um tempo de colheita. Todo sofrimento, toda dor, todo vazio, todo desapontamento é semente. Semeias em Deus e Ele, finalmente, tirará dele uma colheita de alegria. O que o pastor Eugene Peterson nos lembra aqui é exatamente isso, que aquilo que nós plantamos no Senhor, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, nós podemos ter a esperança e a certeza de que não é em vão. Assim como, né, aqueles saíram preocupados, né, o autor aqui do Salmo fala sobre essa questão do problema da seca, né, ele fala sobre realmente o trabalho que é plantar a semente, mas o que eles poderiam ter a certeza é de que assim como Deus havia tirado eles do exílio e levado eles novamente para Jerusalém, Deus estaria com o seu povo naquele lugar, fazendo com que novamente o seu povo pudesse desfrutar da bênção que Deus tinha ao seu povo. Da mesma maneira, nós hoje devemos confiar, devemos esperar, não podemos nos cansar, mas devemos esperar com a certeza de que tudo o que fazemos diante do Senhor, que cada lágrima, que cada dor, que tudo que colocamos diante do Senhor, ele vai contribuir para aquilo que Deus está fazendo na história, vai contribuir para que o nome de Jesus seja glorificado, vai contribuir para que a gente se lembre que a obra de Cristo consumada na cruz é a garantia de que tudo que fazemos em Jesus, em nossa união com Ele, vai nos trazer a bênção de Deus e a alegria e a certeza de que tudo o que fazemos diante do Senhor não será em vão. Eu termino, queridos, com uma citação de João Calvino, quando ele comenta esse salmo, ele diz o seguinte: contudo, aqueles que eram sustentados pela promessa de Deus nutriam em seu coração a esperança da colheita, embora, num tempo de extrema escassez, lançassem suas sementes no solo, por assim dizer, no espírito de aventura, a fim de que tal júbilo logre êxito em nossa presente tristeza. Aprendamos a aplicar nossa mente à contemplação do resultado que Deus promete. Assim, perceberemos que todos os crentes têm um interesse comum nessa profecia de que Deus não só enxugará as lágrimas dos olhos deles, mas também difundirá júbilo indizível no coração deles. Amém? Queridos, essa é a nossa esperança, essa é a certeza que nós temos, que aquilo que Deus começou, Ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus.
Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém, queridos, queridas, que cada um de nós venhamos a confiar na restauração que Deus promete, que um dia um novo céu e uma nova terra estará presente neste mundo e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que ansiávamos no Senhor Jesus. Vamos, neste momento, colocar as nossas vidas, os nossos corações diante do Senhor. Vamos orar, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, aquilo que temos apresentado diante do Senhor. Enquanto nós vamos ouvir essa canção, que você se lembre que é do Senhor todo o trabalho, o nosso trabalho é descansar, é confiar nesse Deus que nos promete restauração completa. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansa em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém.
Vamos orar? Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, te louvamos, porque Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que renova, Tu és um Deus que nos traz de volta para perto de Ti. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor mostrou isso de maneira extraordinária na cruz de Cristo. É na cruz de Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados, é na cruz de Cristo que nós recebemos uma nova vida, é na cruz de Cristo, Deus, que nós ouvimos da esperança final que triunfará sobre todo mal, sobre toda doença, sobre tudo aquilo, Deus, que está em desordem, sobre todo o caos. E nós te louvamos por isso, Pai. E quando nós olhamos para esse salmo, nós queremos lembrar que o Senhor já fez nas nossas vidas, que o Senhor já agiu na vida do teu povo, e o Senhor promete, Deus, que o Senhor voltaria com poder e grande glória, que à medida que nós esperamos, que nós venhamos, Deus, a lançar as nossas sementes, que nós venhamos a plantar, que nós venhamos a compartilhar o teu reino, que nós venhamos realmente, Deus, a viver cada dia nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa família, aonde estivermos, Senhor. Que tudo o que fizermos seja tendo vista a honra de Jesus, a glória de Jesus, e que o Senhor nos use com graça e com poder. Tem misericórdia de nós. Assim como Israel, nós também precisamos, Deus, da tua misericórdia, da tua graça, do teu poder. Assim como Israel, nós ainda somos, ó Deus, falhos e pecadores e carecemos da tua ajuda. Que o teu Espírito em nós seja a esperança da tua glória. Cuida do teu povo, Deus. Cada oração que foi colocada aqui diante do Senhor, o Senhor traga uma paz sobrenatural, a paz do Senhor sobre o coração, a mente de cada um, e que o Senhor haja, Deus, com poder sobre cada situação. Nós cremos em Ti, e o fim de todas as coisas é a glória do Teu nome. Fica sobre nós. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Queridos e queridas, Senhor nos abençoe, nos guarde, que você fique na paz do Senhor e que, em nome de Jesus, se Deus quiser, no domingo, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica e às 19 horas o nosso culto, né, ao Senhor presencial. Que você adore o Senhor junto com a gente, que você confie no Senhor, que você continue lançando as sementes, sabendo que por causa de Jesus é certo de que nós veremos os frutos na nossa vida. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.